partir daqui, nós começamos a nossa aula. Eu só digo uma coisinha. Vocês estão vendo nesse slide aqui, tem alguns parágrafos. É um texto um pouco complicado, parece de entender, mas eu vou explicar para vocês na prática, tá? Então, não se assustem com a aparente complexidade. O que nós vamos trabalhar hoje, então, seria, a gente vai abordar um modelo de educação física que trabalha no desenvolvimento da sociedade onde vive. Você vai ver o impacto, olha que coisa interessante, mas o impacto que existe daquilo que você faz com o teu corpo, digamos, com a tua saúde, tá? E o impacto disso na saúde da sociedade como um todo, tá? Para você ver que aquilo que você faz consigo próprio tem impacto nas pessoas ao redor, também, nomeadamente, em última instância, do país onde você vive. Nós vamos conhecer um pouquinho algumas práticas corporais relativas ao âmbito, né, da nossa disciplina, da educação física. Vamos falar um pouquinho das diferenças entre aqueles esportes ou as atividades que são individuais, que são diferentes um pouquinho daquelas que são os esportes ou atividades coletivas, perfeito? Vamos abordar um pouquinho os conhecimentos sobre promoção da saúde e implicação disso no contexto social, nomeadamente no âmbito onde a pessoa está morando, né, onde ela mora, e também vamos discutir um pouquinho as implicações econômicas, né, quer seja em nível individual, ou seja, dentro, no bolso da própria pessoa, ou mesmo no nível coletivo, da manutenção do estilo de vida saudável. Se vocês leram, né, e acompanharam aquilo que eu falei no último encontro A5, naquele videozinho, vocês lembram que eu comentei de algo que mostra que as pessoas que praticam atividade física, que elas tem melhores ganhos, ok? Tem melhores ganhos no que diz respeito ao dinheiro propriamente dito, a parte financeira. E eu vou tentar mostrar um pouquinho dessas evidências agora para vocês, perfeito? O que acontece com a pessoa propriamente dita e também no ambiente onde ela mora, tá bom? Então é o seguinte, a partir daqui nós começamos o nosso conteúdo propriamente dito. E eu quero mostrar uma coisa para vocês que é o seguinte, a perspectiva de saúde. Poxa, professor, mas por que você quer mostrar isso em educação física? Ora, é a única disciplina que vocês têm na vida de vocês, obviamente até vocês iniciarem o ensino superior, se seguirem para a área da saúde, mas é a única disciplina que vocês têm que trabalha a parte de saúde propriamente dita, tá? E qual que é o impacto disso em todas as esferas da tua vida? O que eu quero mostrar para vocês é uma visão mais antiga e uma visão mais renovada de saúde, mostrando as diferenças entre elas, tá bom? Primeiro, o que seria essa visão antiga, como eu falo, né? É uma visão não integrada de saúde. Essa visão não integrada, o que ela é, professor Matheus? Ora bem, então imagina que você tem a tua esfera de vida, a saúde como um todo, você tem a tua saúde física, tá? Então a saúde física é se você é saudável ou não, se fica doente, ou enfim, o impacto disso no tipo de doença que você tem, quanto mais grave, mais leve. A tua saúde cognitiva diz respeito à tua tomada de decisão, à tua capacidade mental. A tua saúde emocional diz respeito a como você gere os conflitos mentais, como você gere as suas emoções, se é de uma forma saudável, ou se é de uma forma muito angustiante, muito depressiva, ou melancólica. A tua saúde social, e agora, né, mais do que nunca, tem se falado muito sobre saúde social, como, inclusive, existe o impacto do Covid na saúde social das pessoas, mostrando que as pessoas perderam um pouco das habilidades de relacionamento, porque, basicamente, elas não têm se relacionado mais, não têm saído, não têm conversado com outras pessoas, porque, basicamente, não podem fazer isso. E a saúde econômica diz respeito ao teu financeiro mesmo, tá? Em outras palavras, é o dinheiro mesmo que você tem. Não necessariamente do quanto monetariamente, mas do uso que você faz dele, tá? Se você é capaz de pagar suas contas, se você é capaz de ter uma casa, se você é capaz de ter um carro, se você é capaz de sustentar uma carreira, né, uma profissão com qualidade, né? Sem ter que estar dependendo de outras pessoas, enfim, basicamente vivendo com autonomia financeira. Ora bem, todos esses aspectos aqui dizem respeito à saúde, tá? Mas é uma visão não integrada, ou seja, cada uma dessas esferas, ela está distante uma da outra, ela não se toca. Essa visão de saúde aqui, ela é um pouco, digamos assim, deturpada ou antiga, por quê? Porque a verdadeira visão de saúde é essa, onde cada uma das esferas interage com a outra. Perfeito? Ora bem, se eu tenho uma saúde física que não é lá muito boa, se eu vivo doente,
se eu vivo com um problema de saúde, é óbvio que vai impactar minha saúde econômica. Eu vou ter menos dinheiro, vou gastar mais com medicamento, vou ficar internado, vou gastar com internação, posso perder meu emprego, posso perder o meu rendimento no trabalho, tá? Isso também tem impacto na minha saúde cognitiva, tá? Afeta a minha tomada de decisão, afeta a forma como eu penso, tem impacto na minha saúde emocional, eu não me sinto muito bem, e tem impacto na saúde social, e agora, como eu falei para vocês, com o Covid-19, você está vendo isso muito fortemente, que é o impacto que existe da saúde física, ou seja, as pessoas têm tido menos saúde física, e como isso tem interferido a saúde social delas. Beleza? Então, isso daqui que eu coloco para vocês, turma, é o primeiro detalhe das diferenças entre visão não integrada e visão integrada em saúde. E sempre quando falarem, a partir de agora, com você, sobre saúde, quando falarem assim, alguma coisa sobre, qualquer coisa sobre saúde, investimento em saúde, em que depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, gasto em saúde, qualquer coisa, pense no impacto que ela tem desta visão aqui, ó. Que quando você mexe em uma dessas esferas, qualquer, você interfere também na outra esfera. Perfeito? No que diz respeito à educação física, tá? A prática de atividade física ou exercício físico, tá bom? No que diz respeito a isso, nós temos como causar algum impacto na saúde, tá? Nomeadamente aqui eu coloquei algumas imagenzinhas, por exemplo, de diferentes tipos de atividade e exercício físico. Por exemplo, algumas de atividade individual, ok? Outras de esportes coletivos, por exemplo. E o mais interessante é que cada uma delas desenvolve habilidades diferentes. Tá? O que você quer dizer com isso, professor Matheus? Ora bem, as pessoas que praticam esportes individuais, elas desenvolvem um tipo de habilidade, tá? Ou habilidades no plural mesmo, né? Que são diferentes daquelas pessoas que praticam esportes coletivos, tá? E vice-versa. Quando eu pratico regularmente um esporte coletivo, o meu corpo, e nomeadamente agora o meu cérebro, vamos pegar agora de nível cerebral também, ele desenvolve algumas habilidades que são diferentes daqueles do esporte individual. Por exemplo, capacidade de gerir conflitos, okay? Capacidade de gerir emoções, a capacidade de ter controle inibitório na minha mente, ou seja, de saber que eu estou interagindo com alguém, quer seja o meu colega de equipe ou o meu adversário. Perfeito? Então, ao longo do tempo, isso gera adaptações no meu corpo que são diferentes daquelas habilidades de uma pessoa que só pratica esportes individuais. O esporte individual, nomeadamente aqui eu coloco alguns, e eu dou ênfase nesse aspecto aqui das artes marciais, por exemplo, eles são esportes que desenvolvem mais disciplina, de uma forma que os esportes coletivos não desenvolvem tão bem. Vocês devem estar pensando, ok, professor Matheus, então você falou que, então tem diferença entre atividade física e exercício físico, e que alguns esportes, por exemplo, coletivos, são diferentes daqueles individuais e tudo mais. E você falou que isso tem impacto no cérebro, né, nomeadamente na aprendizagem. Então, prove pra gente. Perfeito, né? Como costumo dizer, né? Challenge accepted, né? Eu aceito o desafio, vou provar para vocês. Esse trabalho aqui, ele foi publicado em 2018, tá? E o que ele mostra, basicamente? Muita atenção nesse gráfico aqui agora, ó. Acompanhe essa caneta laser que eu estou mostrando aqui. Então, nós temos aqui em cima deste gráfico 3 linhas contínuas, tá? Uma dessas linhas aqui, em vermelho, representa a média de notas do resultado acadêmico, basicamente, né, das melhores notas acadêmicas das meninas, né, das mulheres do sexo feminino. Essa linha preta contínua do centro é uma média entre meninos e meninas, e a linha azul é a média dos meninos, tá? O que mostra aqui, basicamente? Você praticar uma atividade física, um exercício físico regular, ok? Ou seja, você está enganjado nesse tipo de atividade. Em longo prazo, quando eu falo assim em longo prazo, eu falo de mais ou menos 6 meses, que foi o tempo que levou esse estudo na intervenção. 6 meses, tá? Ele produz melhores resultados acadêmicos do que aquelas do grupo controle, ou seja, aqueles que só praticam atividade física da educação física escolar. Olha que coisa interessante. Essas linhas pontilhadas aqui de baixo, olha, você tem as mesmas,
vermelho pontilhado são as meninas, azul pontilhado são os meninos, e o preto pontilhado é a média de meninos e meninas, tá? E você vê que não existiu variação da nota, ó, antes da intervenção, de 6 meses, no meio dos 6 meses e após 6 meses de intervenção com exercício. Como eles não fizeram exercício, não teve variações nas notas. Mas olha que coisa interessante, aqueles que fizeram o exercício, tá vendo essa linha contínua? Como se elevou a nota ao longo do tempo, tá? O aproveitamento escolar, basicamente, o aproveitamento acadêmico. Olha que coisa interessante. O fato de você praticar, então, atividade física em contraturno, ele é capaz de elevar o teu aproveitamento acadêmico. E é uma coisa que a própria pessoa não consegue explicar muito bem como que é possível, mas ela, se você questionar isso ao longo do tempo, para uma pessoa que pratica atividade física, como representado aqui nesse caso, daqueles que não praticam, a pessoa vai dizer que aquelas que praticam, ela se sente um pouco mais concentrada, mais focada, mais disciplinado, perfeito? Que são todas características que a atividade física e o exercício físico, alguns tipos, pelo menos, são capazes de desenvolver no meu cérebro, perfeito? Olha que coisa interessante. Vocês estão pensando, antes de eu avançar para essa parte aqui, vocês devem estar pensando assim, ok, professor Matheus, tá bom, você falou que, então, que pratica atividade física, como nós podemos ver, existe um incremento na nota, né? Ou seja, a pessoa tem uma melhor nota. Mas isso aqui é um trabalho do estrangeiro, é um artigo publicado internacionalmente, né? Exatamente, foi publicado em 2018, e esse pessoal aqui é dos Estados Unidos. Mas como é que é no Brasil? Será que é a mesma coisa no Brasil? Ótimo, vou mostrar para vocês um trabalho no Brasil, então. Veja só, publicado em 2020, publicado no passado. Esse dado foi recolhido um pouco antes da pandemia e foi publicado em 2020, por colegas, inclusive, do Instituto Federal do Paraná, tá? O IFPR. E o que eles mostram aqui, basicamente? Que praticar, né, participar de projetos relacionados a práticas corporais, ou seja, de atividade física e exercício físico, explica o melhor desempenho acadêmico, ou seja, melhores notas também, de alunos no ensino médio. Olha que coisa interessante. E esses autores colocaram assim que as notas foram significativamente melhores para boa parte das disciplinas, a ponto de impactar num exame que vocês conhecem, ou devem conhecer futuramente, que é chamado Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem. O que é mostrado aqui nesse trabalho, e, enfim, esse trabalho, no caso, dá um pouco de evidência, dá um pouco de dicas e pistas do que acontece na prática do Enem. Os alunos com melhor aproveitamento no Enem são aqueles que também têm maiores índices de atividade física diária. Coisa interessante, né? E os aproveitamentos piores, não vou dizer necessariamente os piores, mas aqueles aproveitamentos que não são tão bons, né, tão representativos no Enem, estão associados aos mais baixos níveis de atividade física diária. Olha que coisa interessante. Aí as pessoas vão pensar assim, poxa, para você se dar bem, basta estudar? Sim, com certeza. Mas se você conseguir aliar o teu estudo a uma rotina de prática de atividade física, o teu aproveitamento é ainda melhor. E esse dado é mostrado tanto aqui no Brasil, quanto esse estudo aqui, perfeito? Apesar de ser publicado em inglês, mas ele foi desenvolvido aqui no Brasil, quanto em outros países, nomeadamente nesse caso aqui. Perfeito? Esse trabalhinho aqui agora, o que ele nos mostra basicamente, tá? Muita atenção aqui agora. Você deve estar pensando assim, o quê? Professor Matheus, então você já mostrou que praticar atividade física, exercício físico é bom para o meu cérebro. Isso pode melhorar, inclusive, o meu desempenho acadêmico, tá? Já mostrou que tem evidência tanto do estrangeiro quanto do Brasil. Agora, qual que é a diferença, então, de praticar um esporte individual ou um esporte coletivo, tá? É o seguinte, existem várias diferenças, tá bom? Mas eu vou mostrar algumas delas, tá? Ou pelo menos aquelas que são mais visíveis. Outras a gente tem que cavocar um pouco para pegar evidência. Quais diferenças são essas? Vamos lá. Então, esse trabalho aqui, que eu só coloquei aqui para vocês na frente, ele foi desenvolvido por portugueses, né? Foi de Portugal, apesar de que ele foi publicado na Suécia, tá? Nessa revista sueca, em 2016, né?
seja, uns 5, né, 4, 5 anos atrás. E o que ele mostra, basicamente, que a prática regular, ou seja, aquela que é feito frequentemente, tá, de esportes coletivos, que são aqueles esportes que eu tenho, quer seja colegas de equipe, né, que competem junto comigo, por exemplo, elas influenciam substancialmente a aptidão física, o que é comum relacionado à saúde, mas bem como, olha só, funções cognitivas relativas à socialização. Por que isso acontece, professor Matheus? Como é óbvio, uma pessoa que está praticando um esporte sozinho, ela tem muitos benefícios físicos, obviamente, tá? Mesmo cognitivos, né, mentais, mas aqueles benefícios relativos à socialização não existem. Tá? Ou pelo menos, não é que não existe, vamos rebobinar a fita aqui. Não são tão desenvolvidos quanto aquelas pessoas que praticam atividades físicas coletivas ou esportes coletivos. Por que isso, professor Matheus? Ora bem, porque as pessoas, o cérebro das pessoas que praticam esportes coletivos, ele desenvolve algumas habilidades que, por causa do estímulo que ele recebe, o fato de eu ter que estar se comunicando durante a atividade, o fato de eu ter que estar gerindo conflitos, gerindo emoções, quer seja um momento de raiva ou euforia, ou, enfim, qualquer coisa que acontece durante o esporte que eu estou praticando. O fato de eu estar gerindo tudo isso simultaneamente, a minha atividade, faz com que eu desenvolva essas habilidades. Uma dessas habilidades aqui, que inclusive é valorizada em ambientes de negócios, tá? É a liderança. Liderança. Bom, a minha letra é mais bonita, tá bom, turma? Eu estou escrevendo com o mouse, então ela não fica muito bonita assim. Habilidades de liderança. O que acontece? As pessoas que praticam atividades físicas em esportes coletivos, elas têm melhores caracteres e personalidade de liderança, conseguem exercer melhor liderança do que pessoas que não praticam atividade física, ou mesmo um pouco mais de liderança do que aquelas pessoas que praticam atividade física, mas de forma individual. Olha que coisa interessante, né? Você deve estar pensando assim, ok, professor Matheus, mas você falou que ah, você falou que quem pratica atividade física, exercício físico, é bom para a saúde e tal, faz bem para o cérebro também. Mas você disse que também tem um impacto financeiro, ou seja, das pessoas que praticam atividade física, que elas ganham mais dinheiro, que ficam mais ricas, que conseguem ter melhores bens, conseguem gerir melhor seus bens. Isso é verdade? Sim, é verdade. E eu vou provar isso para vocês. Você deve estar pensando assim, eu quero ver esse professor provar para mim. Então, tá bom, eu vou provar isso para vocês. Que pessoas que estão enganjadas em práticas de atividade física, elas conseguem não simplesmente ter melhores ganhos, ou seja, ganham mais dinheiro, mas elas também não gastam à toa. E isso ocorre não só no Brasil, quanto na Dinamarca, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, no Japão, na China, na Argentina. Enfim, eu posso citar aqui evidências do mundo todo que que vão corroborar, ou seja, vão confirmar exatamente isso que eu estou falando. As pessoas têm mais dinheiro, na prática. Mas antes de eu apontar isso, eu vou fazer uma distinção aqui, tá? Não só as pessoas têm mais dinheiro, ok? Em nível individual, que eu digo, né? Não só em nível individual, mas também em nível coletivo. Quando eu digo isso em nível coletivo, tá? Eu digo a respeito da nação, tá? A saúde pública. Saúde pública. Beleza? É isso que eu quero tentar mostrar um pouquinho para vocês agora. Muita atenção aqui, meus prezados alunos. Nós do Brasil, quem está sempre acostumado a ouvir aqueles políticos, né? Os candidatos né? Candidato a vereador, candidato a prefeito, deputado estadual, deputado federal, a senadora, a governadora, a presidente, enfim. Nós ouvimos todos aquela ladainha de sempre, em épocas de campanha. Independentemente de partido ou nome da pessoa, é sempre a mesma conversa, que dizem que vão investir em saúde. E eu quero que vocês falem assim, ok, fulano, só me responda uma coisa, como? Como vai fazer isso
aí exige sabedoria, aí exige conhecimento, aí exige muita informação. E nem sempre essas pessoas são capazes de dar isso. Elas entram naquela ladainha do falar, vou investir, mas não sabem nem como, tá? E o povo acaba acreditando. E eu vou mostrar aqui para vocês agora evidência do que é investimento em saúde e o que não é investimento em saúde, tá bom? O que não é investimento em saúde é isso daqui, ó. Isso está aparecendo na tela de vocês, do lado esquerdo, que eu estou circulando aqui agora. Beleza? O que não é investimento em saúde? Ah, vou contratar médicos. Isso não é investimento em saúde. Vou construir postos de saúde e hospitais. Isso não é investimento em saúde. Vou comprar medicamentos. Isso não é investimento em saúde. Vou induzir ao uso descontrolado de fármacos, ou seja, as pessoas, os políticos que acham que dá um monte de remédio para a turma tomar goela abaixo vai fazer com que eles tenham melhor saúde. Não, isso não é investimento em saúde, tá? Aí você deve estar pensando assim, poxa, professor Matheus, mas quer dizer que nós não precisamos de médico e hospital? Claro que nós precisamos, com certeza, tá? Mas só que você limitar o investimento em saúde a isso não é investimento em saúde, porque na realidade, se você simplesmente contratar médicos, construir hospital, comprar medicamentos, você está investindo em doença, porque você já está fazendo algo sabendo que vai aparecer a doença, e você vai ter que tratar ela. Tá? O investimento em saúde é o que? Você prevenir o aparecimento de doenças. Não deixa que ela apareça. Tá? E se ela aparecer, aí você usa o médico, usa o hospital que você tem, usa os postos de saúde que você tem, para tratar o quanto antes possível, para que a pessoa tenha melhores condições de vida. Perfeito? O que é investimento em saúde? Primeiro, orientar e incentivar a população aos cuidados básicos, aquilo que nós chamamos em epidemiologia, os cuidados primários de saúde, né? Promover saúde diminuindo o aparecimento de doenças, ou seja, não deixa que apareça. Quando as pessoas falam que vão investir em saúde contratando médico e construindo hospital, é quase como se dissesse assim, olha, eu vou contratar médico e construir hospital para me encher de gente para justificar os meus gastos em saúde, tá? É quase como se fosse isso. Então, você está investindo sabendo ou praticamente querendo que alguém fique doente para encher, para justificar os seus gastos. Perfeito? Essa visão aqui, que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, é a visão de países pobres. Tá? Países pobres. Ou países subdesenvolvidos. Ou países em que as pessoas não têm saúde. Tá? Por incrível que pareça, se você olhar nos dados da Organização Mundial de Saúde, aqueles países que têm essa mentalidade são as pessoas mais doentes. São os maiores problemas e gastos de saúde são desses locais. Por quê? Acham que investir em saúde é uma coisa, quando na verdade você está investindo em doença, esperando que a doença aconteça para daí começar a gastar. Que é o caso de somente contratar médicos, ou construir postos, ou comprar medicamentos. Ensinar práticas para estilo de vida saudável, e isso é investimento em saúde. Por quê? Porque você municia as pessoas, quando eu digo municiar, você dar as ferramentas, você dá a condição para que a pessoa cuide da própria saúde, tá? Que ela tenha autonomia, que ela tenha respeito pela própria saúde, que ela saiba como escolher o tipo de alimento mais saudável, que ela saiba o que é um alimento mais saudável, que ela saiba que tipo de atividade física que é o ideal para ela reduzir a quantidade de doença que vai aparecer no corpo dela, que já vou mostrar para vocês esse tipo de evidência. Que ela tome melhores decisões para a saúde dela e a saúde da sua família. Beleza? Quando você faz isso daqui, ó, quando você faz isso, tá? Você ensina as pessoas a cuidarem-se. E esse tipo de investimento é um retorno garantido. Perfeito? Esse tipo de investimento é um retorno garantido. Porque as pessoas simplesmente ficam menos doentes. Ok? Olha só isso daqui, ó. Aqui, esses dados aqui que eu quero mostrar para vocês aqui agora, tá? É um dado de um pessoal, de professores da USP, da Universidade de São Paulo, tá? Foi de 2013 que eles levantaram esses dados aqui, ok? Esse trabalho foi publicado, no caso, em 2015, na Revista de Saúde Pública. E o que ele mostra, basicamente? Muita atenção aqui. Do total de internações, ou seja, né, as pessoas que foram internadas no SUS, tá, ou seja, pelo SUS, né, Sistema Único de Saúde Público, no Brasil, em 2013, tá, 15%
vejam bem, 15% foram atribuídas unicamente à inatividade física daqueles pacientes, resultando em um custo total estimado em 275 milhões 646.877,64. Olha que valor exorbitante que é esse, tá? Mais de 270 milhões foram gastos em internamentos de pessoas que ficaram doentes em 2013, tá? Muito provavelmente esses dados aqui hoje já são muito maiores, tá? Eu não consegui pegar uma evidência mais recente, mas provavelmente o custo ficou muito maior do que simplesmente 275 milhões. Deve ter chegado quase na casa dos 300 milhões. Então, 275 milhões foram gastos para internar pessoas, ou seja, nos cuidados de saúde de pessoas internadas, tá? Basicamente porque elas ficaram internadas com doenças causadas por inatividade física. Que tipo de doenças foram essas? Esse que está nesse gráfico aqui do lado. Principalmente, tá? Foram as principais. A região sul, por exemplo, a nossa, liderou neoplasia de cólon, ok? A região sul liderou. Neoplasia de mama, são 2 tipos de fatores de risco para o câncer, no caso, né? Então, região sul liderando. As pessoas que foram internadas que desenvolveram essas doenças por causa do baixo nível de atividade física. Doença cerebrovascular, que é o derrame, né, o conhecido AVC. Doença isquêmica do coração, ok? Mais uma vez a região sul aqui na frente. Hipertensão, a região sul não foi a líder, nesse caso foi a região norte, tá? Só lembrando vocês, turma, talvez vocês não saibam, já sabem disso, hipertensão é a doença que mais mata no mundo, tá? E hoje, por causa do Covid-19, muita gente está esquecendo disso, as pessoas só estão dando atenção para o Covid-19, uma doença que matou pouco mais de 3 milhões de pessoas no mundo em um ano, mas enquanto a hipertensão mata mais de 10 milhões de pessoas por ano no mundo, tá? Ou seja, 3 vezes mais, e as pessoas quase não dão atenção, mas sobre isso nós vamos falar mais para frente. Diabetes, ok? Nível de internamentos, e osteoporose, perfeito? Então, todas doenças que podem ser prevenidas, ou pelo menos podem ter o seu fator de risco muito diminuído quando eu faço atividade física. Perfeito, o que nos representaria isso? Essas pessoas não teriam ficado doentes, não teriam alguns falecido, morrido, essas famílias não iam ter ficado doentes, o sistema de saúde não ia ter gasto dinheiro nisso, ia ter economizado 275 milhões de reais a mais em um ano, simplesmente se as pessoas se mexessem mais. Quanto a mais isso, professor Matheus? Olha, pelo menos 3 vezes por semana de 30 minutos. Seria suficiente para evitar isso daqui. Tá? Se você se mexe 3 vezes por semana, mais de 30 minutos de atividade física por vez, tá? Ou seja, numa soma de mais ou menos uns 100 minutos, mais ou menos, por semana, é condição suficiente para você diminuir um gasto no país de 275 milhões de reais. Aí eu vejo as pessoas falando assim, porque tem que pensar no sentido social, da população. Então faça atividade física, tá? Faça exercício físico, você já vai estar pensando, vai estar economizando para o teu país. Perfeito? Esse trabalho aqui, mostra o seguinte, se eu mostrei anteriormente para vocês que existe uma implicação da atividade física financeira no país, tá, na nação, eu vou mostrar agora o impacto financeiro no bolso individual, tá, no teu bolso ali, diretamente. O que é esse trabalho aqui? Mais uma vez, um estudo do Brasil. Eu cuidei até para pegar exatamente dados do Brasil para vocês acompanharem. Esse trabalho é chamado Effects of Physical Activity on Earnings in Brazilian Labor Market, né? O que significa em português, os efeitos da atividade física nos ganhos do trabalhador do mercado brasileiro, perfeito? É um dado que foi publicado em 2017, ou seja, ele é recente. E o que ele mostra? Olha só, pessoal, muita atenção. Essa hora aqui é de achar interessante mesmo, porque eu vejo isso exatamente na população. Não é porque eu sou dessa área, mas é porque é exatamente isso que eu vejo. Então, os testes econométricos, teste econométrico é a teste que mede a economia, né? Nesse caso, mede o ganho financeiro, ok? Então, eles mostram que existe uma relação positiva entre o nível de escolaridade e renda, tendo atenção que indivíduos enganjados em práticas corporais, ou seja, aqueles que praticam regularmente atividade física ou exercício físico, possuem salários entre 15% e 31% maiores
que os seus colegas sedentários. Olha que coisa interessante. E você deve estar pensando assim, ok, mas professor Matheus, mas como que isso é possível? Isso aqui é evidência científica, turma, tá? É evidência. E eu vou explicar para vocês como é que isso é possível. Primeiro, dos trabalhos, um dos resultados interessantes desse estudo aqui, da população brasileira, ele mostrou que a maior magnitude é nos homens do que nas mulheres. O que isso significa na prática? Significa que ambos, tanto homens quanto mulheres, aqueles que praticam uma atividade física regular, elas ganham mais dinheiro no seu trabalho, sendo que é o mesmo trabalho de uma pessoa que é sedentária, mas não ganha tanto dinheiro. Essa é a primeira evidência. Mas o que acontece? Esse efeito, ele é maior ainda nos homens do que nas mulheres. Nas mulheres também ocorre, mas é um efeito um pouco menor. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, como que isso é possível? Aparentemente, essas pessoas aqui, elas ganham mais por vários fatores. O primeiro, ok? Não ficam tão doentes. Não ficam doentes com tanta frequência. Isso faz com que elas tenham uma maior aderência ao trabalho, faltem menos. Segundo, exatamente por causa disso, elas são mais produtivas. Tá? São mais produtivas. Perfeito? Terceiro, são melhores líderes. São melhores líderes, tá? E isso tem relação, inclusive, com aquelas pessoas que praticam, vamos supor, regularmente alguma atividade física coletiva, tá? E que trabalham, obviamente. Então, a pessoa, o cérebro da pessoa desenvolve mais habilidades de liderança e ela consegue transmitir aquilo para o seu ambiente de trabalho, o que, consequentemente, faz com que ela receba uma promoção mais facilmente. Um quarto fator, por exemplo, essas pessoas tomam melhores decisões. Tomam melhores decisões. Peço perdão que eu estou escrevendo com mouse, tá bom, pessoal? Pessoas tomam melhores decisões, e tudo isso ajuda ela que, ao longo do tempo, ela consiga ter um salário, né, uma remuneração melhor ainda do que uma pessoa que é sedentária. Como eu falei anteriormente, talvez o salário mínimo da pessoa não se altere, mas a produtividade se altera de tal forma que ela recebe mais. Perfeito? Que ela recebe mais dinheiro ao longo do tempo. Exatamente nessa produtividade de trabalho, eu mostro duas evidências interessantes sobre isso, tá? Uma delas, vocês compararem bem isso, né? Eu peguei de país de primeiro mundo, okay? Da Dinamarca, nesse caso, né? O estudo publicado em 2016 pela Universidade da Dinamarca. E esse daqui é do Brasil, tá? Um dado publicado em 2010, do Brasil. E o que ele mostra, basicamente? As pessoas ganham mais e se tornam mais produtivas no trabalho por algumas razões, tá? Elas se tornam mais produtivas no trabalho, primeiro, como eu comentei anteriormente, elas não ficam tão doentes, perfeito? Então, elas faltam menos e, consequentemente, elas são mais passíveis, as pessoas que praticam atividade física, né? São mais passíveis de serem promovidas porque faltam menos. Elas são mais produtivas porque, consequentemente, ganham mais dinheiro porque são mais produtivas, né? Nesse caso. Elas se relacionam melhor, com os seus colegas, tá? O que as torna também melhores líderes. E, em última instância, olha que coisa interessante, são pessoas mais felizes, tá? Quando eu falar para vocês sobre o efeito da atividade física no cérebro, tá? Nomeadamente na parte das emoções também, vocês vão ver que as pessoas são mais felizes. E isso é tão evidente na ciência que as pessoas esquecem, às vezes, de comentar na nossa conversa informal. Se vocês conseguirem entender isso, eu fico feliz.